Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Pétulos Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título Tentação, Batalha por Nossa Escolha e Atitude. Como seres morais, inteligentes, todos nós somos chamados a fazer escolhas e tomar atitudes. Escolhas e atitude fazem parte de nossa livre agência. Mas a Bíblia diz que mesmo durante a vida cristã há uma batalha por nossas escolhas e atitudes. Nesse contexto é que surge a questão da tentação. No geral, a tentação é um teste que tem por objetivo sugestionar uma prática pecaminosa. Isso significa que a tentação procura direcionar nossas escolhas e atitudes a um estado de desobediência contra Deus. É importante saber que a tentação que busca tomar nossas escolhas e atitudes e direcioná-las ao mal nunca tem sua origem em Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quando a Bíblia diz que Deus testa alguém, seu objetivo jamais é levar a pessoa ao pecado, mas revelar, desenvolver e aperfeiçoar o seu caráter. O efeito desse tipo de teste é justamente o oposto da tentação ao pecado. Por isso, Moisés disse ao povo de Israel: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Didaticamente, geralmente, nos referimos a esse tipo de teste como provação. Para que fique mais clara a diferença entre uma e outra, apesar de muitas vezes os termos originais serem exatamente os mesmos, entenda a diferença entre provação e tentação. Uma tentação pode ter uma fonte externa ou interna. Como fonte externa, o agente da tentação pode ser o diabo ou mesmo outras pessoas. Satanás, de fato, é um perito quando o assunto é tentação. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é justamente na figura da serpente, que tentou Eva e levou o primeiro casal ao pecado. Livro de Gênesis, capítulo 3. Já como fonte interna, a tentação sobre nossas escolhas e atitudes pode vir de nós mesmos. Tiago escreve que cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscências. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Porque há uma batalha por nossas escolhas e atitudes. A resposta
para esta pergunta está na corrupção da natureza humana. Mesmo antes da queda do homem, a Bíblia já revela que houve uma batalha pelas escolhas e atitudes do primeiro casal. Satanás fez tudo o que podia para fazer com que Eva e, consequentemente, Adão duvidasse da palavra de Deus e fizesse a escolha errada, tornando uma atitude contrária à ordem do Senhor. A questão é que, naquele ponto, Adão e Eva tinham totais condições de vencer aquela batalha por suas escolhas e atitudes. Eles foram criados por Deus, completamente bons, sem a mancha do pecado. Bastava apenas que eles escolhessem obedecer a Deus para que eles mantivessem a comunhão com o Criador. Por isso, a teologia chama esse período de aliança das obras. Mas, como sabemos, Adão e Eva perderam a batalha por suas escolhas e atitudes. Eles cederam aos ataques de Satanás. Eles desacreditaram da palavra de Deus e tentaram usurpar o seu lugar. Livro de Gênesis, capítulo 3. Então, quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade foi lançada num estado de rebelião contra Deus. A natureza humana acabou sendo completamente corrompida pelo pecado. Isso significa que a vontade do homem se tornou escrava do mal. E após a queda, por isso mesmo, ninguém mais é capaz de escolher o bem diante de Deus e fazer aquilo que é espiritualmente bom. O relacionamento de comunhão com Deus foi perdido. A aliança das obras tinha sido quebrada e não havia mais nada que o homem pudesse fazer para consertar isso. A essa doutrina bíblica, a teologia chama de depravação total. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6 ao 8 e capítulo 6, versículo 5. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 23. E capítulo 5, versículo 12. E livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Então o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Por natureza, todas as suas escolhas e atitudes possuem a mancha do pecado, mas, por seu infinito amor e misericórdia, Deus proveu uma solução para o pecado. Ele proveu uma nova aliança. Essa solução, no entanto, não é obra do homem, mas é exclusivamente de Deus. Teologicamente, chamamos isso de aliança da graça. Pela graça soberana de Deus, mediante a obra redentora de Cristo, a comunhão com o Criador é restaurada. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Como vencer a batalha pelas nossas escolhas e atitudes? O homem natural não tem
qualquer chance de vencer a batalha por suas escolhas e atitudes. Ele é incapaz de resistir às tentações, porque ele se satisfaz nelas. Seus pensamentos são continuamente maus. Jesus diz que do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mas os redimidos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, receberam uma nova natureza. Essa nova natureza se opõe à velha natureza. Ela deseja aquilo que é bom e agradável a Deus. A nova natureza do crente sente prazer em obedecer ao Senhor, em direcionar suas escolhas e atitudes ao bem espiritual. Sua finalidade é a glória de Deus. Então, por sua união com Cristo e pela habitação do Espírito Santo em sua vida, o crente é capacitado a vencer a batalha por suas escolhas e atitudes. Ele continua sendo tentado, tanto externamente quanto internamente. Afinal, sua velha natureza ainda está nele, mas sua vontade não é mais escravo do pecado. O cristão é escravo de Cristo. Essa relação de dependência é tão profunda que o apóstolo Paulo diz que o crente possui a mente de Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Além disso, é em nosso Senhor e Salvador Jesus que temos o maior exemplo para resistir à tentação e vencer a batalha por nossas escolhas e atitudes. Os evangelhos registram a grande tentação de Jesus no deserto. Satanás tentou Jesus de 3 formas diferentes, inclusive usando a própria Escritura de forma distorcida. Mas Jesus venceu a tentação. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Ele fez o certo que Adão fez errado. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 16. O escritor de Hebreus escreve que Jesus foi tentado em tudo aquilo que também somos tentados, mas nele não se achou pecado. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Então, que olhemos para Cristo e pelos méritos dele possamos vencer a batalha por nossas escolhas e atitudes. Que nossas escolhas reflitam o caráter de Cristo em nós e que nossas atitudes busquem sempre a glória de Deus. Amém? Oh Deus maravilhoso, Pai amado e querido, soberano Deus,
Obrigado pela essa palavra grandiosa. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém.